Bom dia! Está na hora de termos 5 minutos com Deus e que a paz do Senhor que excede todo entendimento esteja sobre a sua vida, a sua casa, a sua família e que essa mesma paz seja o árbitro do Senhor no seu coração para a realização dos seus sonhos, planos e projetos, amém? Eu peço desculpa porque eu estou um pouco rouca. Eu fui para um evento, uma conferência, e foram 4 dias intensos. E aí a gente acaba perdendo um pouco a voz. Mas eu vou trazer ainda assim para você uma palavra do Senhor que está no livro de Mateus, capítulo 5, versículo 13, que vai falar sobre o sal. E entendendo primeiro o que é o sal, nós vamos entender qual é porque que o Senhor falou sobre o sal naquele momento. O sal ele tem 3 finalidades. A primeira finalidade dele é conservar os alimentos. Quem já comprou bacalhau sabe que o bacalhau é extremamente salgado. Porque o bacalhau, do momento que ele é pescado, ao momento que ele é embalado, que ele é preparado, que ele vai ser transportado e chegar até a mesa de alguém, demora muito tempo. Quem compra um bacalhau da Noruega, ele vai vir por navio, vai ter todo um processo até que chegue nas nossas mesas. Então ele precisa de chegar e ele está prestando. Por isso, ele é muito salgado. E nós, quando nós vemos isso, nós vamos entender o que o Senhor quer nos dizer com isso. Ele diz que a nossa vida tem que ter sal. Nós precisamos de ter um preparo, nós precisamos estar prontos, nós precisamos suportar processos para que cheguemos a algum lugar com a mesma qualidade com a qual nós saímos, com a mesma finalidade, né? Ali ele saiu, ele foi pescar para que alguém se alimentasse. Então, quando nós compramos, nós vamos alimentar. E quando nós somos sal, nós temos que servir como um alimento para a vida de alguém que está ao nosso redor. Nós não podemos perder a nossa essência. Nós não podemos perder o nosso sabor. Nós não podemos perder os nossos valores. Nós não podemos nos deixar ser contaminados. Nós precisamos ser puros, ser íntegros. Nós ouvimos agora e vemos, né, eu creio que você viu, sobre o Charlie Kirk, aquele rapaz lá dos Estados Unidos que foi assassinado por um jovem estudante. E a história daquele menino é que aquele menino ele era uma pessoa tranquila, muito boa. No entanto, esse menino entrou para a faculdade e lá começaram a trazer para eles conceitos e valores e colocar dele certos radicalismos. E ele não tinha uma mente preparada, ele não era ainda alguém com essência pura. E ele foi contaminado. E por ser contaminado, ele discordava da ideia daquele rapaz. E ele mata um rapaz de 30 anos, 31 anos, pai de 2 filhos pequenos. E a gente começa a ver que nós precisamos estar devidamente salgados para que as coisas desse mundo elas não nos contaminem. E também a finalidade dele é temperar alimentos, ou seja, nós precisamos, esse sal puro precisa de chegar na vida do próximo, mas não de forma tão negativa como esse rapaz foi influenciado, mas levarmos palavra de vida, palavra de transformação, de incentivo, de motivação, palavras que vai fazer com que ele possa crescer no que Deus tem ensinado, que o Senhor tem nos mostrado, no caminho bom, no caminho justo, e não andar por caminhos tão perdidos como a humanidade hoje tem andado. Precisamos ser um sal puro que salga a vida do outro. E também despertar neles, no próximo, a sede, porque o sal também faz isso. Quem cria gado, coloca sal nos coxos para que o gado coma sal e beba muita água. E ali ele vai ficando sempre hidratado, sempre forte, né? Como o gado é. E assim nós devemos ser na vida do próximo. Nós devemos fazer com que ele tenha sede. Ou ele tenha sede de justiça, ele tenha sede de verdade, né? Que abandone as coisas erradas e comece a caminhar um caminho novo. E é isso que o Senhor fala conosco, que Ele fala para mim e Ele fala para você. Nós precisamos ser sal. Porque aqui no livro de Mateus, você vai dizer que nós precisamos ser sal da terra. Porque o sal, ele é para alimentar. Se o sal não tiver finalidade, se ele perder o sabor, ele não serve para nada a não ser para ser pisado e jogado fora. Então é isso que o Senhor fala comigo e Ele fala para você. Nós precisamos ser sal puro, não contaminado, não influenciado, não um sal sem sabor, sem utilidade, mas precisamos ser um sal puro, salgarmos a vida da pessoa, temperarmos a vida da pessoa, para que as palavras que nós levemos para ela sejam palavras de edificação e a nível de influenciar, né, de salgar, para que ela tenha mais fome e mais sede da palavra de Deus e de uma vida justa e de uma vida correta. Amém? Pensa nisso, nessas 3 finalidades do sal. Seja sal. Salgue a vida, tempere, primeiro, porque nem todas as pessoas precisam de ser salgadas.
porque elas já têm sal. Então, elas precisam ser acrescentadas para que seja melhor. E, por fim, sal de vida de pessoas para que elas tenham mais sede e mais fome da palavra de Deus e de uma vida correta. Amém? Eu gostaria que você curtisse, comentasse, compartilhasse, se inscrevesse no canal, ativasse o sininho para receber mais mensagens. E que Deus te abençoe, que Deus sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz.